Tá me ouvindo na moral aí? Tudo tranquilo? Show, beleza. Então, foi isso mesmo que você falou. É isso que estava no slide, nesse slide aí. Né? Que é a impossibilidade da sustentação mesmo dessas ideias metafísicas. Né? A gente pode entender metafísico, né, como aquilo que está para além do físico. Né? Porque a gente viu que os gregos, eles tinham, para a palavra physis, né, eles entendiam como natureza. Né? E, assim, a gente pode entender mais ou menos essa questão da natureza, essa coisa da matéria. Né? Nem sempre, olha só, né? Nem sempre era apenas isso. Tá? Alguns pré-socráticos, né, que a gente viu na primeira aula, por exemplo, caraca, como é o nome dele? Demócrito, né, do atomismo. Para ele era matéria, tudo era matéria, né, átomo. Né? Mas outros pareciam acreditar em algo que estava para além, né, da física. Por exemplo, Platão falava do mundo das ideias. Não é? Esse mundo das ideias ele é metafísico, porque ele está para além da natureza, né, dessa natureza sensível, que a gente pode ver, né, a partir dos nossos olhos, por exemplo, que a gente pode captar com o nosso raciocínio. Né? Então, metafísica, tudo que é metafísico está para além da experiência sensível, né? Para além da percepção. Um exemplo é aquela questão dos músculos. Né? Quando você vê um braço mexendo, você vê o braço mexendo, só que existem músculos, né, que estão trabalhando por trás para esse braço mexer. Isso você não está vendo à primeira vista. Né? Ele está por trás, ele está por dentro. É algo que atua por dentro. Né? Só que, é claro, o metafísico da filosofia já é algo, ideias como alma, por exemplo, que, né, ou mundo das ideias, que é algo que está realmente para além. Né? E é justamente o que Hume e Kant vão falar que não faz sentido discutir sobre essas coisas, justamente porque elas estão para além da nossa percepção. Né? Por isso que Hume, antes, ele ia falar que a ideia da causalidade, ela não, a gente não pode dizer que ela está nos objetos. Por exemplo, a lei da gravidade, a gente não vê a lei, né? A gente vê o objeto caindo, mas a força que puxa o objeto a gente não vê. Né? Ou eu estou errado? Né? A gente não vê algo saindo do chão e puxando o troço. A gente vê o troço caindo, né? Mas a gente não vê a minúcia dessa lei acontecendo. Né? Então, assim, são coisas que a gente, né, pelo hábito, a gente vai criando leis gerais e beleza, a gente organiza o mundo para conhecer o mundo dessa forma. Né? Então, tudo tranquilo, né? Peraí, onde que eu estava? Estava aqui mesmo, né? Ué, onde que eu estava, mano? Agora eu fiquei na dúvida. O slide que eu estava. Era esse aqui? Não. Estava nesse depois, né? Ah, tá, beleza, isso aqui mesmo. Então, é mais ou menos essa aí a coisa, tá? Então, a gente basicamente terminou a aula, né? Eu tentei ser o mais simples possível, né? O que a gente tem que ter em mente é justamente essa questão, né? Esse método crítico de Kant é justamente o fato dele fazer essa crítica, né? Dele não tender nem para um lado nem para o outro. Ele tenta tomar cuidado com os dogmatismos, né? A razão é uma ferramenta muito útil para que você não se fie, para que você não se fundamente em coisas muito inseguras. Então, certas ideias elas não são bem fundamentadas, porque você não tem dados, né, da experiência que sustentam essa ideia, né? Como essas ideias metafísicas, por exemplo. Tá? Né? Lembrando que metafísico é metaphysis, né? Do grego. Meta, a gente pode dizer o acima, né? O para além, algo assim, ou depois, né? E físico de physis. Né? Seria, se eu não me engano, seria de physis mesmo. Agora eu teria até que pesquisar aqui. Tá? É, exatamente, além do entendimento humano, a gente poderia dizer assim,
né? Eu me chamaria de entendimento, né? O Kant ele fala de entendimento, né? São coisas que você não tem como, assim, não tem como afirmar sobre isso, porque está além da experiência, né? Lembra que tanto Jung quanto Kant, eles dizem que tudo que existe na nossa mente, o material que a gente tem, ele está na experiência, né? A gente tira da experiência com o mundo o material que está na nossa mente, é dali que da nossa relação com o mundo, né? E que experiência nós temos de Deus? Que experiência a gente tem de alma, por exemplo, né? São essas perguntas que eles fazem. Né? Se você não consegue encontrar a experiência dessas coisas, então, no mínimo, você tirou da sua imaginação. Né? A sua mente fantasiou essas ideias. Entendeu? É claro que Hume vai falar, não, a imaginação ela é útil em certos casos, né? O pintor tem de imaginação. Né? Quando você vai criar histórias, ficções, quando você vai criar romances, a sua imaginação, ela realmente ela tem que ser, né, é importante para o artista. Né? O músico, por exemplo, a imaginação é muito importante. Né? Por exemplo, ficar só copiando trabalhos de outros, ele para fazer um trabalho autêntico, né? Principalmente quem faz trabalho autoral, né? Você ter uma característica artística muito importante, muitas vezes tira isso da imaginação. Quando você fala de filosofia, quando você fala de ciência, que é o contexto que eles estão vivendo, que é um grande desenvolvimento científico, né? Quando você vai falar de ciência, você não pode trabalhar com esses conceitos. Entendeu? Pegou a visão? Tudo certo? Tranquilo? Então a gente pode fechar aqui. Realmente não tem nenhuma dúvida sobre nada sobre Kant. Tá tranquilo? Qualquer coisa você pode falar, mano. Se quiser que eu repita algo. E aí? E daqui a gente passa para as questões. Então, essa é uma questão complicada, né? Porque Kant ele recebeu influências diversas, né? Sim. Por que a gente pode dizer que ele é um precursor, né? De uma maneira ou de outra, né? Kant ele vai afirmar que a razão humana ela é de extrema importância, principalmente na questão moral, né? Tanto no desenvolvimento das próprias ciências, né? Quanto para você saber o que é o certo e o que é errado, a razão é que vai ditar para você o que é o certo e o errado a ser feito. Porque, como o Hume dizia, né, a razão, a questão do raciocínio, ela é um instrumento universal. Todos os seres humanos são dotados dela. Né? Uns podem ser mais propensos a serem, sei lá, professores, né? Pode falar que é o meu exemplo. Né? Outros a fazerem física, serem astronautas, outros a serem artesãos, serem serralheiros, né? Enfim, uns podem gostar mais de pintura, outros podem querer fazer música, não é? Só que por trás disso, né, existe a atuação da razão. Por mais que exista essa variedade aí de possibilidades dos seres humanos, a razão é um instrumento de extrema importância. É porque ele não viveu na época do movimento. Na verdade, ele viveu. Né? O que acontece? Kant, ele é o que ele até fala ali no livro. Né? Ele está apontando o seguinte, olha só, se nós quisermos realmente progredir, né? Se a gente quiser realmente progredir enquanto humanidade, a gente não pode se fiar em ideias que são obscuras. Né? A gente tem que buscar
princípios que são investigados principalmente pela razão, porque a razão ela é a principal ferramenta para encontrar as melhores formas de fazer as coisas. Então, o que ele fez foi o seguinte: olha, vocês estão levando a razão para um local onde não vai dar em nada, né? Para a gente encontrar algum tipo de progresso, a gente tem que levar a razão para essa via aqui, tá? A gente tem que entender que todas essas ideias, né, a questão do conhecimento, ela não pode ser submetida aos objetos, muito pelo contrário, o que a gente tem que analisar não é se preocupar se essa característica é ou não desse objeto, mas sim se preocupar com as nossas capacidades, as nossas possibilidades de conhecimento. Então, deslocando o ponto do problema, Kant vai afirmar que dessa maneira, né, a gente pode alcançar um progresso. E, querendo ou não, a noção de progresso ela é uma característica do iluminismo, né? Aquele desenvolvimento das ciências, né? Então, o que Kant fez foi criticar que a filosofia parecia estar indo para um lado, né? E falar, não, olha só, isso aqui é o caminho correto, tem que seguir esse caminho aqui, ok? É que a gente vai conseguir encontrar um progresso. E a razão ela é um instrumento muito importante, querendo ou não, no iluminismo, a razão ela é um instrumento de extrema importância, né? É aquela exaltação da racionalidade humana. Em contrapartida, né, esse negócio de iluminismo ela é como se fosse um joguinho com aquela questão da Idade Média. Né? Quis dizer que na Idade Média a razão estava obscurecida pelo obscurantismo, da doutrina cristã, do dogmatismo cristão, do dogmatismo da igreja. Enquanto que na época dele ela se libertava. Né? E aí as possibilidades elas são várias. E aí a razão ela pode ir para o lugar que ela tem que ir. Compreendeu? Então, Kant, né, a gente pode dizer que ele é um iluminista, sim. Né? Ele acredita na questão da razão humana. Né? Ele acredita numa ideia de progresso, né? Progresso das ciências. Ele acredita numa ideia de progresso mesmo de convívio em sociedade. Né? Mas ele fez uma crítica a como a filosofia foi feita ali até a época dele. Entendeu? Então, ele mudou a Revolução Copernicana. Ele mudou o centro do problema. Né? O problema não era mais o objeto. Né? Não estava mais a razão não estava submetida mais ao objeto, mas é um exame das próprias capacidades dos seres humanos. Né? Entendeu a coisa? Então a gente pode chamar sim Kant de um iluminista. Né? Eu vou fazer o seguinte: eu tenho um texto, não sei se você vai querer ler, né? Eu tenho um texto de Kant chamado Resposta sobre a pergunta o que é o esclarecimento, né? Ou o que é o iluminismo. Né? E ali nesse texto ele vai explicar por que a ideia dele é totalmente faz todo sentido com a questão do iluminismo. Tá bom, pode deixar. Não deve ter muitas páginas não, talvez umas 13, 12, sei lá, uma coisa assim. É um texto pequeno, entendeu? Aí eu explico para você, porque essa questão do iluminismo para ele está muito relacionada à questão da moral. Aí lá no texto vai estar explicado mais ou menos essa relação, né, íntima entre o pensamento de Kant e o iluminismo, tá? Aí eu mando para vocês, eu tiro umas fotos, faço um PDF e mando, tá? Boto lá no Classroom. Tem acesso, né? Ao Classroom lá. Show. Beleza. Então, acho que acabou. Isso aí é o Kant. A gente tem essa questão aqui, mas eu vou pegar um outro slide, né? Porque esse slide aqui eu tinha usado em outra aula que eu dei aí, em outro lugar, né? Mas serviu aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui. Tá vendo, né? Aqui o slide. Mano, são 5h18. Se você acha que tá muito pesado, tá cansativo, a gente pode parar. Beleza? E eu só não sei se vou poder fazer outra aula de revisão durante a semana. Isso é o problema. Não sei se vou conseguir marcar. Né? Mas a gente pode continuar aqui se você quiser. O que você acha aí? Tá de boa para tu? Tá, tranquilo então. A gente vai até 6 horas só. Eu acho que só tem até 6 horas para ir mesmo, né? Provavelmente não vai dar para fazer todas as questões, mas não tem problema não. Show. Deixa eu ver aqui.
Beleza. Vamos lá, então. Vou ler a questão com você e a gente tem que fazer, tá? Ó, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. Beleza, tranquilo. Show, então. Melhor forma. Ó, a filosofia grega, eu esqueci de botar de qual Enem é essa aqui, mas é de algum Enem aí. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Tá? Esse texto é de Nietzsche, foi Nietzsche que escreveu. Tá? Provavelmente você conhece, né? Aí está aqui, ó. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? De acordo com esse texto, ok? É muito importante a gente, quando a gente for ler uma questão do Enem, a gente tem que ter sempre isso em vista, tá? A pergunta ela vai estar relacionada com o que está escrito aqui. Então é importante que você passe para responder a pergunta quando você entendeu o enunciado. Quando você entendeu o enunciado, muito provavelmente até às vezes quando você não souber exatamente essa matéria, você vai ser capaz de pelo menos encontrar uma provável resposta, ok? Então, de acordo com esse enunciado aqui, tá? De acordo com isso aqui, de acordo com Nietzsche, como que é caracterizado o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A. O impulso para transformar, mediante justificativos, os elementos sensíveis em verdades racionais. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas, ou a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. E aí? O que você acha? Já tem mais ou menos uma ideia? Presta sempre atenção nos conceitos. Né? Quais são as palavras que são mais adequadas, né, levando em consideração o tempo histórico que está sendo mencionado aqui? Né? Lembrando que essa é uma pergunta sobre os pré-socráticos. Tá? Né? Surgimento da filosofia entre os gregos, ou seja, no período pré-socrático, né, aqueles filósofos da physis. Né? Qual que era o objetivo deles? Qual que era a principal característica deles, a diferença que existe entre eles e os mitos, as explicações míticas, por exemplo? Tem que levar isso em consideração. Vou te dar um tempo para pensar. Letra B, você acha? Ó, a letra B está escrita assim: o desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. Você acha que é a letra B, então? Confirma ou não? Você acha que a filosofia, entre os filósofos pré-socráticos, ela utilizava metáforas? Não é a letra B, não. A C? Você acha que é a C? Confirma, então, letra C? Vai ficar V. Ó, vai ficar verde a resposta certa, hein? Eu já falei que não era uma, né? Ah lá, você acertou. Letra C, exatamente.
Qual que é a pegada aqui, né? Lembrando que a gente está falando de pré-socráticos, né? Princípio da filosofia grega. O uso de metáforas, né? Essa questão do uso de metáforas, ela é muito mais própria dos mitos, né? Essa questão de você utilizar imagens, você utilizar termos que não são muito diretos, né? Termos que você escreve de uma forma para representar outra, né? Então, a letra C é mais correta, que é a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes, né? E é exatamente isso, que isso aqui está falando sobre Tales de Mileto, né? Ele falou que a água é a origem e a matriz de todas as coisas, ou seja, é a causa primeira das coisas existentes, é a origem de nós, entendeu? A resposta ela vai no enunciado. Então é aquilo que eu sempre falo, a gente só pode passar, né? A gente só pode encontrar a resposta na medida que a gente entende a pergunta, tá? Filosofia é assim, e é a matéria das humanidades em geral, tá? Sociologia, história, né? Tem que entender o enunciado primeiro, né? Show, então? Passar para a segunda? Você acertou, show de bola. Ó, outra pergunta sobre os pré-socráticos. Só que essa aqui é mais específica, né? Ó, fragmento 1, texto 1. Não se pode banhar no mesmo rio duas vezes, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa de novo e reúne. Né? É aquela frase de Heráclito, aquela famosa frase de Heráclito. Né? E fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível. Ingênito é que não tem gênese, ou seja, ele não tem o momento no qual ele nasceu. É quase a mesma coisa que dizer que ele é eterno. Né? É indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno e contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar? Essas frases pré-socráticas elas estão um pouco confusas, né, muitas vezes, porque são fragmentos muito antigos. Né? Mas acho que dá para entender mais ou menos aqui. Esse pensamento é diferente desse aqui. Né? Parece que aqui Heráclito ele tá falando do ser enquanto mudança, e aqui ele está falando de algo que é uno, contínuo, homogêneo, que permanece sempre o mesmo, né? Indestrutível, compacto, inabalável. É o ser. Né? Beleza. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição, né? Está falando desses dois pensamentos aqui, né? São uma oposição porque falam, eles afirmam coisas diferentes um do outro, né? Que se insere no campo das investigações de pensamento sistemático, preocupações do período mitológico, discussões de base ontológica, se logo aqui você está aqui, não sei porquê, acho que eu escrevi em algum momento, esqueci, ou habilidades da retórica sofística, ou verdades do mundo sensível. Né? Ó, letra E, confirma? Vamos ver então, hein? É letra C também, Micael. Ó, por que não é letra E? Mas não tem problema, não. Você até que foi pelo caminho certo. Né? Por que não é letra E? Mundo sensível, né? O que é o mundo sensível? Geralmente, a gente fala que é mundo sensível, é aquele mundo que está relacionado estritamente aos nossos sentidos. Né? O mundo sensível é tudo que a gente pode perceber por meio dos nossos sentidos. Ok? Isso é o mundo sensível. É o que Platão chama de mundo sensível, por exemplo. Né? Exatamente. Porque nem todos os pré-socráticos eles atuam somente no mundo sensível. Né? Lembra que essa questão do logos aqui, por exemplo, não é algo simplesmente sensível. É algo que a gente poderia chamar até de metafísico. É algo que atua por trás do mundo sensível. Né? É aquilo que está para além.
né, que está por trás, que atua por entrelinhas. Né? Então, essa força que promove a mudança para Heráclito, ela não é vista assim facilmente no mundo sensível. Né? E em Parmênides, muito menos. Essa coisa que é ingênita, indestrutível, inabalável, ou seja, o ser, né? Isso aí também, de maneira alguma, é relacionado ao mundo sensível. Né? Na verdade, elas são discussões de base ontológica. Essa questão é um pouco mais difícil por causa desse conceito aqui. Mas quando você entende o conceito, você já mata na hora. Tá? No Enem, né, as discussões dos pré-socráticos, elas vão estar praticamente sempre inseridas na questão da ontologia, ou seja, o estudo do ser. Tá bom? Lembra que lógica, ou logia, vem de logos, né? Ou seja, estudo, discurso, ordem racional, não é? Lembra que eu falei? Exatamente, que sempre que você tem logia, o nome vem de logos, dessa palavra grega. Né? Organização racional, estudo, né? Ordem, né? Razão, discurso. Né? Todas essas coisas, esses termos, têm algo em comum, que é essa questão do logos. Tá? E onto poderia ser o ser. Tá? Porque Parmênides está dizendo aqui que é mais ou menos o seguinte: beleza, Heráclito está falando que um monte de coisa muda, né? Tudo muda, beleza, mas Parmênides acredita que tem algo que nunca muda, que é indestrutível, compacto, inabalável, sem fim. Né? Isso jamais muda. Por exemplo, em Demócrito, lá, né, aqui ele fala da coisa do átomo. Né? Tudo que a gente vê são, por exemplo, as cores que você tinha falado antes, né? Cada coisa, a gente não pode dizer que a cor, parece que a cor ela não é uma propriedade do objeto em si, do ser do objeto. Não é? Demócrito vai falar pelo mesmo caminho. A cor é uma espécie de convenção. O ser mesmo é o átomo. Não é? Aquilo que você é, que nunca muda, jamais muda, permanece sempre o mesmo, é o átomo. Aquilo que é corruptível, a gente não pode dizer que é o ser. Não é? Deu para entender, não é a coisa? Então, o estudo do ser é isso. É daquilo que é. Show, beleza, então. Tá? Aqui, nessa questão, a gente já parte para Sócrates, ok? Vamos ver. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Ele, no caso, né, Sócrates. Beleza. Ó, o texto evidencia características do modo de vida socrático, ou seja, evidencia características do modo de vida socrático, tá? Que se baseava na contemplação da tradição mítica, sustentação do método dialético, relativização do saber verdadeiro, valorização da argumentação retórica ou investigação dos fundamentos da natureza. Lembrando, sempre os conceitos chaves que a gente tem que procurar. Quais são os conceitos que são mais próprios de Sócrates, do método socrático, por exemplo? Né? Qual conceito dessas alternativas é aquele que parece mais próximo de Sócrates? Né? Lembra do método socrático, da questão da maiêutica. Ironia, maiêutica. Elas estão inseridas em quê? Letra E? Tem certeza? Confirma a letra E, então. Ó, vou te dar uma dica, tá? Para dizer que não é letra E. Sócrates, ele promove pelo contrário. Né? Antes dele, é por isso que a gente chama aqueles filósofos de pré-socráticos, né? Porque os pré-socráticos eles estavam muito preocupados com essa questão da física, ou dos fundamentos da natureza.
A filosofia deles não era restrita a isso, mas era muito preocupada com isso. Tá? Eles discursavam filosoficamente sobre essa questão dos fundamentos da natureza. Né? Enquanto que Sócrates ele mudou o jogo, ele mudou o problema da filosofia para o próprio ser humano. Né? Você acha que é a letra D confirma, então? Beleza, vamos ver. Letra B, Micael. Letra B, olha lá. Sustentação do método dialético. Ó, não tem problema, mano, é assim mesmo. É aquilo que eu falei. Lembra que da palavra dialética, não é? Dialético é um conceito próprio de Sócrates. Não é? Aquela questão da ironia e da maêutica, do diálogo. Não é? De que você tem uma conversação entre Sócrates e o interlocutor no diálogo de Platão. E cada um vai jogando um argumento, né? Sócrates vai desconstruindo o argumento nesse negócio do diálogo, e nessa questão da tese, da antítese, né? Você vai subindo degrauzinhos, até você chegar né? Você pode chegar numa solução do problema ou não. Há alguns diálogos de Platão que não se chega a nenhum tipo de solução do problema. Né? Mas lembra, essa questão do método socrático, ele sempre está relacionado com a questão da dialética. Tá? A argumentação retórica, ela tem muito mais a ver com, na verdade, sujeitos que os filósofos, principalmente Sócrates, detestavam. Né? E geralmente eram aqueles que se preocupavam muito com a questão da argumentação simplesmente por ela mesma. Não tinham... dizer que muitos deles não... É porque eles tinham um pensamento diferente dos filósofos, né, de Sócrates e Platão. Então, eles zoavam muito de retórico. Né? Só que o retórico era aquele que se preocupava muito com a elaboração do discurso. Né? E muitas vezes se preocupava com a questão do convencimento. Né? E Sócrates não está, né? Pelo menos ele diz que ele não está nessa. A preocupação dele é com a verdade. Né? Beleza? Então, vamos passar para a próxima. Hein? Vamos tentar fazer essas questões todas. Essa questão foi do Enem 2017, né? Essas daqui já estão com... Vamos ver, né? Essa aqui é do Enem 2013. Vamos lá. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos. Delfos é uma cidadezinha grega, né? Das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor, nós a identificamos como felicidade. Tá? Esse é um texto de Aristóteles, ok? Do livro A Política. Então, vamos lembrar, né? Aquela questão da eudaimonia. Você lembra da eudaimonia de Aristóteles? Tem muito tempo já essa aula, né? Foi a terceira aula que eu dei. A questão da eudaimonia, da felicidade, em Aristóteles, que é muito importante. Né? Vamos ver, ó. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica, ou seja, Aristóteles identifica a felicidade como busca por bens materiais e títulos de nobreza, plenitude espiritual e ascese pessoal, finalidade das ações e condutas humanas, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas, ou expressão do sucesso individual e reconhecimento público. O que você acha? Vamos lembrar das nossas aulas de Aristóteles. Né? O que significa a felicidade para ele? Eu posso te falar uma dica se você quiser. Você acha? Está pensando, né?
Letra C? Certeza? Mas é que você acha mais provável, não é? A ascese é elevação, a gente pode dizer assim, né, uma subida, uma espécie de se elevar, algo assim. Lembrando que Aristóteles ele tinha sempre aquele pensamento de que tudo na natureza tem uma finalidade, tudo tende a um fim. A premissa dele é sempre essa. Confirma na C, então? Fica tranquilo, ó. Fica tranquilo que tu acertou. É isso aí mesmo, ok? Essa questão de plenitude espiritual e ascese pessoal, né, é algo assim, pode ser até tentador você pensar nessa possibilidade, que parece muito filosófico, né? Mas é aquilo, você tem que estar sempre atento ao tipo de pensamento do filósofo. Tá? Busca por bens materiais e títulos de nobreza? Não, né? Aristóteles acreditava que a felicidade é algo muito mais elevado do que isso, né? E que a finalidade realmente, a finalidade é basicamente a felicidade, né? Ela é a finalidade das ações e condutas humanas. Todas as nossas ações, elas tendem a um fim, não é? Por exemplo, a gente trabalha, não sei o que, não sei o que lá, mas a finalidade dessas ações sempre vai ser a felicidade. Você vai estar sempre tendendo a ser feliz. Embora muitas pessoas elas confundam o que realmente é a felicidade, né? Às vezes elas se enganam o que significa felicidade de fato, né? Mas elas sempre vão estar tendendo a isso, por mais que elas se enganem, tá? Como estava certo. Então, se cair no Enem Aristóteles sobre felicidade, é isso aqui, finalidade das ações e condutas humanas, tá? Tudo tende a um fim, né? As ideias aí, ok? Essa aqui a gente não vai fazer, porque vocês não tiveram essa matéria. Beleza, vamos para essa daqui. Questão Enem, questão 6 Enem 2018, hein? Ó. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ou seja, Deus é algo do qual a gente não pode pensar nada que seja maior do que ele, né? Ora, lembra do que a gente falou, né? Deus, ele é a bondade de Deus, ela é maior do que qualquer outro ente, né? A bondade é o extremo, a perfeição é o extremo, né? Então Deus ele é grande nesse sentido, né? De que nada é melhor do que ele, né? Esse maior aqui é mais uma qualidade do que uma quantidade, ok? Aí, ora, o que existe na realidade, ou seja, no mundo externo e no pensamento, é maior do que existe apenas no pensamento. Onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no nosso pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Ó, o texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino. Lembra? Tomás de Aquino foi aquele filósofo cristão, né? Que a gente falou no início da aula. Caracterizada por reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé, explicar as virtudes teologais pela demonstração, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados ou justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. O que você acha, meu cara? Sempre lembrando, ó,
Estou falando de Idade Média, então quais que são as características da filosofia na Idade Média? Né? A criação de Idade Média, quais são as características principais? Né? Letra P? Fechou, então? Acertou, olha lá, isso aí. Exatamente. Você está matando a coisa, não é? Sempre pega aqui, eu estou falando qual parte da filosofia que está falando aqui? É a filosofia moderna? Né? São os pré-socráticos? É a filosofia clássica, lá do período de Platão e Aristóteles? É a filosofia medieval? Quais são as características dessa filosofia? Não é? A questão ela está muito relacionada a isso. Não. A gente pode dizer que ele está na mesma época, que ele está na filosofia medieval. Né? Mas o Santo Agostinho ele é do século IV depois de Cristo, enquanto São Tomás de Aquino é do século XIII depois de Cristo. É quase um milênio depois, mas eles estão é uma diferença considerável, né? Muita coisa mudou depois dessa. Tanto que o Tomás de Aquino ele trabalha muito mais com Aristóteles e Santo Agostinho trabalha muito mais com Platão, tá? Mas é isso aí. Caiu a questão de Idade Média, lembra disso, questão da conciliação entre fé e razão, né? Tentar sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. A fé é sempre o elemento principal, mas a razão ela vem como uma espécie de auxílio, né? Afinal de contas, ela é um presente de Deus, né? Segundo eles. Então, por que não utilizá-la, né? Só que é aquilo, sempre dentro dos limites impostos pela doutrina, pela igreja, senão você pode ser condenado como um herege, né? Beleza. Outra questão, ó, essa aqui sobre Maquiavel, vamos lá. Não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, ou seja, né, ele tá falando ali mais ou menos do que se acreditava na Idade Média. Né? Devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, e creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. Essa sorte aqui ela pode ser classificada como fortuna, tá? Já que a gente está falando de Maquiavel, essa sorte aqui pode ser traduzida como fortuna. Né? Creio que se pode aceitar que a fortuna decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Né? Essa frase de Maquiavel, do livro O Príncipe. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. Ou seja, ele está perguntando aqui da relação entre o pensamento político de Maquiavel e o humanismo renascentista. Tá? Qual que é uma das características do humanismo? Não é? É aquela questão de você tentar recuperar a cultura clássica lá de Roma, não é? E da Grécia, daquela filosofia que foi, se ela não foi deixada de lado, ela foi submetida na Idade Média à doutrina cristã, e dessa valorização do humano, né? E das suas capacidades racionais. Tá? Então, ou seja, está perguntando aqui sobre o pensamento político de Maquiavel e essas características do humanismo renascentista. Tá? Ó, valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo, rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana, romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem, ou redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. E aí? O que você acha? Considerando aquele pensamento lá de Maquiavel, né? Lembrando que ele está ali na transição do iníciozinho da modernidade, bem no iníciozinho mesmo, né? Quais são as características do pensamento de Maquiavel? Aquele realismo político, né? De não falar como as coisas deveriam ser, mas assim como elas são. O que você acha? Letra C? Beleza. Confirma?
Vamos ver, então. Acertou de novo, mano. É isso aí. Isso aí. É exatamente isso. Né? Essa questão da confiança na razão autônoma. É justamente o que ele está dizendo aqui no texto. Né? Para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. É aquela questão da fortuna, não é? Ele vai dizer que não é. Lá no texto ele vai dizer que a fortuna ela surpreende. Você não tem como prever tudo que pode acontecer. Né? Mas, no exercício, utilizando a sua razão, né, a sua inteligência, a sua prudência, a sua virtude, né, a sua sagacidade política, você pode controlar a outra metade dos fatos. Então, é uma confiança, é um retorno da confiança, da autonomia da razão. É exatamente isso. Isso aí. Outra questão, então, é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Ou seja, né, quanto mais difícil for aquilo que se procura, mais difícil vai ser o processo de busca. Mais longo, né, mais árduo vai ser o processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Apesar de questionar os conceitos de tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana, ou seja, a dúvida radical lá da filosofia de Descartes, tá, tem caráter positivo por contribuir para, né, dissolução do saber científico, recuperação dos antigos juízos, exaltação do pensamento clássico, surgimento do conhecimento inabalável ou fortalecimento dos preconceitos religiosos. E aí? Qual que são as características da filosofia de Descartes? Né? Aquela questão da dúvida metódica. Qual é o objetivo da dúvida metódica? O que ela conseguiu alcançar? Qual que eram os objetivos de Descartes? Você acha que é a letra D? Confirma, então? Certeza? Vamos ver, então, se o senhor mais ou menos está no caminho certo. Acertou, mano. É isso aí. O objetivo de Descartes era justamente esse, não é? Ele utilizou a dúvida radical, a dúvida hiperbólica, né? Ele colocou tudo em dúvida justamente para poder encontrar pelo menos uma certeza na qual ele pudesse fundar todas né, as suas outras verdades, né? Vamos dizer assim, seus outros conhecimentos. Então, Descartes acreditava que, igual um tijolinho que você vai construir num prédio, né? Se a base desse prédio ela for forte o suficiente e todos os tijolinhos forem colocados de forma devida, né, como ela deve ser, esse prédio ele vai estar muito bem instalado. O conhecimento para Descartes é mais ou menos isso. Né? Você precisa fundamentar primeiro o seu conhecimento em algo inabalável. Sim. Né? Primeiro você tem que colocar tudo, você tem que submeter tudo a uma dúvida. Foi o que ele fez, né? Lembra? Ele submeteu tudo à dúvida. Os sentidos, ele chegou a duvidar mesmo que o corpo dele, né, fosse algo real, porque se os sentidos eles podem enganar, eu vejo que eu tenho um braço, mas isso pode ser mentira, né? Só que a única coisa que sobreviveu à dúvida dele foi o pensamento, porque o pensamento ele é o próprio agente da dúvida. Né? Então, o próprio pensamento não pode ser colocado em dúvida. Né? Porque para você pensar, você necessariamente tem que existir para pensar. Né?
Então, essa foi aquele penso, logo existo, foi a primeira certeza que ele encontrou. E aí, então, o penso, logo existo, ele é a base do edifício do conhecimento. É em cima dessa certeza que ele vai fundamentando todas as suas outras. Entendeu? Por isso é um conhecimento inabalável. Né? Fechou, então, essa também? Talvez dê tempo de fazer todas. Vamos lá. Ó, vamos ver aqui. Curdo. Tá, vamos fazer essa daqui. No século XVIII, essa questão agora é sobre a aula que a gente teve hoje. Hein? Ó, no século XVIII, o filósofo Immanuel Kant, está escrito errado aqui, tá? É Immanuel. O filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses do seu idealismo transcendental. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente, por meio das formas a priori da sensibilidade, espaço-tempo, né? Lembra que a gente falou, e pelas categorias lógicas do entendimento, ou seja, causalidade, né? Existência, essas coisas. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais, né? Ou seja, é o sujeito que imprime nas coisas que ele julga que estão fora dele a organização, né? Espaço-tempo ou os conceitos. Tá? Ó, de acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que a mente humana é como uma tábula rasa, uma folha em branco que recebe todos os seus conteúdos da experiência. Os conhecimentos são revelados por Deus para os homens. Todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência. Kant foi um filósofo da antiguidade. Para Kant, o centro do processo do conhecimento é o sujeito, não o objeto. E aí, o que você acha? Essa foi fácil, né? Acertou, isso aí. Essa foi fácil, é só para poder frisar mesmo, né? Que para Kant, ele desloca o problema do conhecimento para o sujeito e não para o objeto, né? Essa aqui eu passei, infelizmente a resposta apareceu, né? Mas é só uma comparação, né? Você chegou a ver a resposta, viu, né? Ou não? Sim, então, isso aqui era a última questão, acho que essa frente era a última questão. Peraí, era a última questão essa. Né? Essa aqui era só uma comparação entre Descartes e Hume. Né? Se você quiser, a gente pode só comentar sobre ela, já está acabando mesmo. Ó. Aqui é um textinho de Descartes. Né? Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Né? A gente está falando, né? A gente tem que desconfiar dos nossos sentidos, igual a gente desconfia de uma pessoa que já nos enganou alguma vez. A gente sempre vai ficar desconfiada dela, né? Então, os nossos sentidos, né, audição, tato, paladar, a mesma coisa. Se eles nos enganaram já uma vez, por que não podem querer nos enganar sempre? Né? E o texto 2 é de Hume. Ó. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar. De que impressão deriva essa suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Ou seja, é aquela questão da experiência. Né? Se você tem uma ideia na sua mente e você não consegue encontrar, né, da onde você tirou essa ideia, de qual impressão você tirou essa ideia, por exemplo, ideia de Deus, por exemplo, então é uma ideia suspeita. Né? É que nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos, ou seja, dos trechos, né, permite assumir que Descartes e Hume defendem os sentidos como critério originário, pelo menos, e pororó, né? Aí a resposta é essa. Atribuem diferentes lugares ao papel do sentido no processo de obtenção do conhecimento. Né? Está dizendo basicamente que os dois possuem diferentes teorias de como se constrói o conhecimento, de como tem que estar fundamentado o conhecimento e qual é o papel dos nossos 5 sentidos nesse processo. Né? É basicamente isso. A resposta era acertou, show, fechou. É isso, mano. Show de bola? Então, você foi muito bem.
Né? Acho que você errou uma ou outra, em 2 questões só. Né? O restante você acertou tudo. Então, essa aula vai ficar gravada aí para o pessoal que quiser assistir. Né? Seria muito bom que assistissem mesmo, porque a aula de revisão é muito importante. Todas as questões que a gente fez aqui, com exceção de uma, com essa última, eram do Enem mesmo. Né? Então, é só para ter uma ideia mais ou menos aí. Show, beleza. É só para ter uma ideia mais ou menos aí de qual que é aí a natureza das questões do Enem, do grau de complexidade, né? Umas são mais complicadas, outras não são. Mas se você seguir né, aquele exemplo de ficar sempre atento em compreender o enunciado, ficar atento aos conceitos-chave, né? Se estou falando de Sócrates, então você lembra de dialética, ironia, maiêutica. Né? Se estou falando de Idade Média, aquela questão da fé e da razão. Né? E por assim vai. Okay? Descartes, dúvida metódica, ele está situado aonde? Na modernidade. Né? Então, quais são as características daquele período histórico? Né? Você tem as características do período histórico e do pensamento do autor. Você tem que tentar fazer aí, né, uma maneira de memorizar essas coisinhas aí. Tá? E, ó, interpretar a pergunta primeiro. Ok? Porque a gente só consegue encontrar a resposta na medida que a gente compreende a pergunta. Tá? Fica atento a isso. E também para quem tiver, que for assistir aí gravado, tá? Qualquer coisa eu tô aí durante a semana. Se surgir alguma dúvida, é só falar comigo. Tá bom? Show, me cara? Beleza? Essa foi a nossa última aula. Né? Foi muito bom ter vocês aí. Espero depois ter a notícia aí de que vocês conseguiram o que vocês queriam. Tá? Obrigado pela presença na aula, tá, meu cara? Muito obrigado mesmo. Sempre aprendo com vocês. Obrigado, valeu. Fiz o possível, né? Para preparar as aulas, tudo direitinho, para poder passar para vocês da melhor forma aí, para poder encaminhar, né, as coisas para vocês conseguirem a vaga de vocês lá, que é por direito. Tá? Tamo junto, ok? E deem notícias aí, assistam as aulas dos professores, tá? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo para você e para quem for assistir depois, tá? Se cuida, beba muita água, sempre que possível ler filosofia, né? Depois eu vou mandar aquele textinho lá, tá? Que eu falei. Dá um ok lá, ou para mim no privado, isso aí, retratos, exatamente. Dá um ok para mim no privado do WhatsApp, alguma coisa assim, mas eu vou postar essas coisas no Classroom, o material que tu falou, do texto lá do Kant, de esclarecimento, e os slides, gabaritos também, tá? Show de bola? Tamo junto então, mano. Cuida, tá? E até mais aí, ok? Tamo junto.